Dar início aqui a nossa aula, fazendo uma oração, e em seguida a gente dá início, tá? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua presença. Obrigado por essa manhã. Estarmos aqui, Senhor, para aprender acerca da tua palavra, Senhor. Que possamos estar com os nossos corações totalmente abertos, com as nossas mentes ligadas, prontos para aprender, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que possamos estar aqui debatendo, discutindo acerca da tua palavra, Senhor, aquilo que é importante para as nossas vidas. Pai, abençoa cada jovem que aqui está presente online, aqueles que ainda não acordaram, aqueles que vão se conectar. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus. A nossa lição é a lição 8, que tem como título aqui, Eu não discuto religião, é cada um na sua. Né? Um tema também bem interessante para a gente estar debatendo aqui, estar discutindo, né? Estar ouvindo a opinião de vocês em relação ao assunto que foi proposto para a gente, né? E é isso. Vamos dar início aqui à nossa lição. Como título a gente já falou aqui, não discuto religião, é cada um na sua, né? Temos como base aqui o livro lá de Mateus 28, 19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá? Mateus 28, 19 e 20, para quem tiver interessado aí em ler depois. Né? Então vamos lá. Lendo a revista aqui, né, eu acabei achando bastante coisa interessante, né, no que o comentarista da revista diz, né? E esse texto que a gente acabou de ler, essas são as palavras de Jesus, né, para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele diz o seguinte: façam discípulos de todas as nações. Então a pergunta é o seguinte, né, e o comentarista ele vai abordar muito esse assunto aqui na revista. Por que, quando Jesus disse, faça discípulos de todas as nações, essa foi uma ordenança de Jesus aos seus discípulos após Jesus se ressuscitar, né, após toda aquela situação, Jesus ele está no sepulcro, aí o que acontece? A Marta e Maria vai visitar Jesus, né, e nesse meio período há um terremoto, que o texto diz que os anjos desceram ali, e aqueles guardas que estavam tomando conta do sepulcro ali de Jesus, eles vendo aquela cena, eles desmaiaram e caíram. Né? Aqueles anjos apareceram ali para aquelas mulheres e anunciou que Jesus havia ressuscitado. E depois Jesus aparece para elas duas e pede para que ela fosse avisar os irmãos dele, né, no caso os discípulos, dizendo para que os discípulos fossem encontrá-lo, né, na Galiléia. E esse texto se dá nessa situação. E no final do texto, Jesus diz assim para aqueles discípulos: vão e façam discípulos por todas as nações. Né? Últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E sendo as palavras de Jesus, aí eu faço a pergunta para vocês: por que então a gente não cumpre essa missão? Por que a gente não prega? Por que a gente não fala? Né? Esse é o tema abordado na revista. Né? Por que então a gente não fala de Jesus? Se essas foram as palavras de Jesus para seus discípulos, por que então nós não pregamos? Por que então a gente não falamos? Né? O comentarista da revista ele vai abordar no início justamente isso. Né? Por que nós não falamos? Por que a gente se nega a anunciar? Por que a gente não se dispõe a falar do amor de Jesus, a anunciar o Evangelho, a anunciar o amor de Cristo para as pessoas? Por quê? Por que a gente não fala mais do amor de Jesus para as pessoas? Por que a gente não fala de Jesus para as pessoas? Né? O comentarista da revista ele vem dizer isso. Será que nós temos
que nós não temos convicção naquilo que nós cremos? Será que é por isso? Será que nós não temos convicção naquilo que cremos? Nós não temos ousadia, né? Não temos compromisso, não temos praticado. Será que é isso? Será que é tudo isso, né? E eu posso ir até mais além do que o comentarista diz aqui. Será que nós temos vergonha de falar de Jesus, né? Nós temos medo de não ser aceito no nosso grupo e por isso que nós não falamos de Jesus. Nós temos medo de bancar o ridículo, né? No meio da nossa amizade, no nosso grupo, nas nossas redes sociais. Será que são os empecilhos que fazem com que a gente não anuncie o evangelho, que a gente não fale mais de Jesus para as pessoas, né? E eu peço para você fazer uma reflexão aqui nessa noite. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa não cristã? Não cristã, né? Para o seu pai, para sua mãe, ou para aqueles seus amigos que já são cristãos, que vocês. Não, para uma pessoa não cristã, que você parou ali, né? E falou de Jesus para aquela pessoa. Qual foi a última vez? Não precisa responder, não. Só quero que você reflita. Qual foi a última vez? Né? Se a sua resposta para mim for, Daniel, ó, não vou mentir para você, não. Faz muito tempo que eu não falo de Jesus para ninguém, né? Então, eu te convido a você fazer uma pergunta para você mesmo. Por que que eu não falo de Jesus para os meus amigos? Por que que isso acontece? Né? O que que aconteceu? O que tem acontecido? Por que que eu não estou falando de Jesus? Né? Por que que eu não falo mais de Jesus para as pessoas? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E a palavra de Deus, Mateus e Marcos 8:34, né? Se você quiser depois aí abrir a sua revista, a sua Bíblia para ler, você pode ler, deixar anotado aí, Marcos 8, 34, 38, né, que vai falar justamente sobre isso, né? Essa pergunta, essa reflexão que eu falei para vocês, né? Por que que não falamos de Jesus mais para os nossos amigos, vizinhos, para as pessoas? Por quê? Por que que não falamos? Será que é por causa daqueles pontos que eu citei logo no tópico anterior? Será que é medo? Será que nós não temos convicção naquilo que você crê? Nós não temos ousadia? Nós temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Será que é isso? Né? Se você se enquadra em alguma dessas situações aqui, medo, falta de convicção, falta de ousadia, eu tenho vergonha de falar do Evangelho, né? Eu te convido a ler esse texto lá em Marcos 8, 34, 38, que vai dizer assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Só um minutinho. Um barulhozinho. Amém? Vocês entenderam o texto que a gente acabou de ler? Não se envergonhe do Evangelho. Essas foram as palavras de Jesus. E ele diz assim o seguinte no início do texto, né? Se alguém quiser me acompanhar, o que que essa pessoa tem que fazer? Aí ele dá três ações, né? Primeiro, ele deve negar a si mesmo. A segunda ação, ele deve tomar a sua cruz. E a terceira ação que essa pessoa tem que fazer é segui-lo, né?
Então, se você diz, Daniel, eu não falo mais de Jesus por vergonha, porque eu tenho medo, né, de falar com as pessoas, de abrir a boca e de falar, né? Esse texto ele vai ser bem claro para você, para que você não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe. Né? E aquela pessoa que quer realmente seguir a Jesus, ela deve negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Né? E seguir a Cristo, ter essa ação de seguir a Jesus, não se envergonhar do Evangelho, porque a partir do momento que você se envergonha do Evangelho, ele vai dizer lá, aquelas pessoas que sentirem vergonha de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecaminosa, o Filho do Homem também vai se envergonhar dessas pessoas. Ele também se envergonhará dessas pessoas. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Olha o tamanho da responsabilidade que nós, a nossa geração, tem em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas, como o texto diz, preocupamos em salvar a nossa própria vida, em viver a nossa própria vida. Né? Ele vai dizer, aquelas pessoas que se preocupam em ganhar a sua vida, eles vão perdê-la. Mas aqueles que perder a sua vida, né, por amor à minha obra, esses encontrarão a vida. Esses vão encontrar a vida. Né? Esses aí vão encontrar a vida. Né? Então não importa você querer guardar a sua vida, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver a minha vida, não quero saber essa questão de evangelho, não quero saber esse negócio de pregar, de falar de Jesus, eu não quero saber. Né? E o texto nos dá um alerta, se essas pessoas, né, querem salvar a sua própria vida, ou seja, se essas pessoas querem viver a sua própria vida, como se não houvesse o amanhã, né, procurar os seus próprios interesses, né, e essas pessoas estão sujeitas a perder a sua vida. Mas se essas pessoas viverem a sua vida em meu favor, em anunciar o meu evangelho, essas pessoas, por mais que elas morram, elas encontrarão vida. Elas encontrarão vida. Vida em quem? Vida em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Jesus para nós. Essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Então, a responsabilidade que nós temos de não se envergonhar do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus traz vida. Vida para mim, vida para as pessoas que estão ao meu redor. Pregue a palavra. Anuncie a palavra de Jesus. Essa é a missão que o Carlos Miguel, que a Monique tem, que a Camille tem, que o Vanilton, eu tenho, todos os jovens temos. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, né? tenha, convic tenha convicção de quem é Jesus, quem ele foi, qual é a missão que ele passou para nós, qual foi a missão que Jesus passou para nós. A gente leu lá no início, qual é? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos por todas as nações. Essa foi a missão dada por Jesus. Para aqueles que acreditam, que receberam a Jesus, que tomaram a sua cruz, que negaram a si mesmo e que decidiram por si mesmo segui-lo. A missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, pregue a palavra. Continuando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Daniel, Quem abriu aí? Oi, fala. só para a gente interagir um pouquinho aqui. A própria revista fala sobre isso, mas a gente vê assim vamos colocar assim, um dedinho do pós-modernismo nessa atitude de hoje em dia, né? Porque tipo assim, mudar mesmo, mudar o paradigma, mudar as coisas que aconteciam, mudar o conceito, né? O conceito que nós tínhamos em tudo, né? Nós já falamos, mudar o conceito de família, mas mudar também aquele oba-oba, né? Que agora acontece, que tudo vale, tudo é certo. Então, a própria revista fala disso, né? Tipo assim, o cara tá lá na religião dele e ele não está me incomodando aqui com a religião dele, por que eu vou, né?
a revista fala sobre isso. Por que eu vou incomodar a outra pessoa com a minha religião, se ele está fazendo a parte dele ali, não está me incomodando, não está trazendo, não está tentando colocar na minha mente? E a própria revista, a própria lição diz que se nós não fizermos isso, nós não estamos, não é uma opção nossa como cristãos, não levar o evangelho, não é uma opção, é uma ordem, nós temos que cumprir. A ordem de Jesus é essa, é levar a palavra. E às vezes nós nos acomodamos ou acovardamos com medo disso, e nós temos falado desde o começo da revista, que é a imposição hoje do mundo. O mundo acha que tudo é válido, né? Não tem assim uma coisa firme, não existe uma firmeza, mas tudo está valendo, tudo ali está tudo certo. Uhum. Uma coisa que tinha um problema, hoje já não tem mais, hoje pode fazer tudo. Não, isso aqui não tem problema nenhum, vamos fazer porque é moda hoje em dia, entendeu? Então, isso aí é só para dar uma interagida aí com a aula. É isso que eu estava dando uma olhada também na revista e no nosso dia a dia. É isso aí que a gente tem que prestar atenção, né? É o modismo, é a pós-modernidade chegando e tirando aquele conceito que a gente tinha do certo. Eu vou evangelizar, né? Hoje em dia você não vê mais pessoas evangelizando por aí, grupos saindo para evangelizar, você não vê mais. Inclusive já houve caso de nego chamar a polícia e falar que aquilo está incomodando nos arredores do bairro, incomodando porque uma pessoa está lá evangelizando, entregando um folheto. Antes tu via que a pessoa saía com uma caixa de som, colocava em algum ponto ali e ficava pregando, evangelizando. Hoje em dia, se tu fizer isso, as pessoas chamam até a polícia dizendo que aquilo está incomodando. Então, é mais uma inclusão aí do pós-modernismo, tentando tirar o conceito das coisas, da base do que nós fomos criados, né? Mas é isso aí. Desculpem atrapalhar a aula. Não, na realidade você tocou no próximo tópico, né, que a gente ia falar, né, da questão de pregue a palavra, né, e a lição ela vem abordando justamente esse ponto que você acabou de falar, né, por que será que nós não pregamos, né? Aí ele vem tocando nesse assunto, né? Será que eu não falo de Jesus, né? Porque se as pessoas não me incomodam com suas crenças e com suas filosofias, não fica ninguém em cima de mim falando isso, né? E a gente pode pensar, pô, se ninguém fica em cima de mim falando nada, por que eu vou ficar em cima das pessoas importunando elas, falando de Jesus para elas, né? Por que eu vou ficar fazendo? Será que o nosso pensamento é esse, né? Pô, se ninguém vai me importunar, se ninguém fica me importunando, falando das filosofias, por que eu vou importunar as pessoas, né, e falando de Jesus para essas pessoas, né? Muitas pessoas podem e pensam dessa maneira, né? Eu não vou importunar ninguém, não fica ninguém na minha porta, ninguém fica mexendo o saco lá, desculpa falar essa palavra, mas ninguém fica me perturbando lá, né? Falando essas filosofias para mim, então eu também não vou falar de Jesus para ninguém. Eu prefiro ficar na minha aqui e não vou falar nada de Jesus para ninguém, né? As pessoas, e a maioria das pessoas, ela pensa dessa maneira, né? E em 2 Timóteo, né, 4:1-7, vai dizer o seguinte: não, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Essa daqui é uma carta de Paulo a Timóteo. E Paulo tinha como Timóteo como um filho, né? E olha o que Paulo, ao escrever essa carta para Timóteo, olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Ele diz para Timóteo: eu o exorto solenemente, Timóteo. Eu o exorto solenemente. Ele vai dizer para Timóteo: pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo, esteja preparado fora de tempo. Aí ele diz: Timóteo, repreenda. Timóteo, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.
pois virá, olha só, e vê se você encontra alguma semelhança com o que nós vivemos hoje. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sendo mais claro para vocês, virá o tempo em que eles não vão suportar mais a palavra de Deus. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, como assim, eu não aguento isso, eu não consigo mais ouvir isso, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Você, porém, a ele diz para Timóteo, você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E ele finaliza a mensagem a Timóteo dizendo o seguinte: eu combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa foi a mensagem de exortação, de conselho de pai para um filho, né? Assim como Paulo considerava Timóteo, né? Exortando Timóteo, né? Sobre a responsabilidade. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra, exorte, ensine a palavra com amor, com paciência, né? Essas foram as palavras de Paulo, pois ele diz assim: Timóteo, vai vir um tempo em que as pessoas não vão mais aguentar ouvir a palavra de Deus, não vão mais aguentar, não vão mais suportar, não vão mais querer dar ouvidos à palavra de Deus. Ele falou: você, porém, seja sóbrio. Você, porém, seja sóbrio. Tenha cuidado, ensine a palavra. Olha o comprometimento e a responsabilidade que Paulo pede para que Timóteo tenha em pregar a palavra de Deus e anunciar o evangelho de Deus. Então, se nós pensamos dessa maneira, eu não vou importunar ninguém porque ninguém me importune, nós estamos errados. Esse pensamento está errado. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chamou para ficar calado. Ele nos chamou para que possamos anunciar o evangelho, seja em tempo e fora de tempo. Ele diz: em tempo e fora de tempo estejam prontos, preparados. Corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Com toda paciência e doutrina. Então, essa mensagem de Paulo a Timóteo, né, cabe e serve para nós hoje. Né? Nós vivemos em tempo em que as pessoas não mais suportam o evangelho. Não mais suportam. E a gente pergunta, cara, por que as pessoas não querem mais dar ouvido à palavra de Deus? E cabe muito naquilo que o Ivanildo falou, né? Por que as pessoas hoje não falam mais do evangelho de Jesus? Por que as pessoas não querem mais ouvir o evangelho de Jesus? Por que essa onda toda está surgindo? As pessoas não dão mais ouvidos à verdade, não querem mais ouvir a verdade, né? Não querem mais ouvir. E cabe muito daquilo que nós estamos discutindo na nossa lição, e tema vai abordando, que sobre os ensinamentos do pós-modernismo, que vai distorcer tudo isso que nós ensinamos, tudo aquilo que nós entendemos como verdade, como certo, né? E nós estamos lutando contra todos esses tipos de pensamento, né? Hoje nós vemos uma rejeição maior do que eu via na minha adolescência, né? O Anito acabou de falar, nós tínhamos uma, uma liberdade maior em anunciar o evangelho. Tu ia para a praça, tu anunciava, fazia aquele culto ao ar livre, né? Que existia muito isso antigamente, hoje em dia você não vê, dificilmente você vai ver isso, né? Principalmente aqui onde a gente mora na vila, dificilmente eu vejo as pessoas fazendo isso, as igrejas fazendo isso. E por que isso não acontece mais? Por que a igreja não faz mais isso? Culto ao ar livre, né?
todo finalzinho da tarde, era por volta ali, antes do almoço, depois do almoço, tinha o culto ao ar livre, onde as pessoas tinham essa responsabilidade de sair da igreja e ir para a rua pregar o evangelho. Essa era a missão do culto ao ar livre, né? E vidas se rendiam aos pés de Jesus naquele culto ao ar livre, né? Por que que isso? Por que que a gente não vê mais isso, né? Será que é repressão? Será que as pessoas não têm mais paciência? Ou porque a culpa está em nós mesmos, cristãos? Nós perdemos a paciência, nós não queremos mais falar, nós achamos isso antiquado, isso aí não cabe mais, isso aí já é ultrapassado. O que aconteceu, né, no meio do caminho para que essas coisas não acontecessem mais? Ou porque a gente não tem compromisso mesmo em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Será que nós perdemos, né? Ou nós não temos mais esse compromisso em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? Se é uma coisa tão boa, se o anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é tão bom, por que que a gente não faz mais isso? Por que que a gente não anuncia? Por que que nós não vamos na praça? Ah, Daniel, porque a gente tem medo de incomodar as pessoas. A gente não quer ficar fazendo mais barulhos. Nós vemos nossa geração agora, né? Todo mundo tem um tato para falar, tem um tato para conversar. Ah, eu não quero incomodar ninguém. Isso aí incomoda muitas pessoas. As pessoas não gostam muito, né? E a gente fica pensando dessa maneira e aí acaba que a gente não faz aquilo que nós devemos fazer, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente acha, o mundo está perdido mesmo, a gente, sabe, as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós pensamos dessa maneira? Será que nós pensamos dessa maneira? As pessoas já estão de saco cheio, que as pessoas estão desacreditadas do Evangelho, né? As pessoas estão vendo aí corrupção dentro das igrejas, corrupção fora da igreja, as pessoas estão desacreditadas, as pessoas não acreditam mais no Evangelho de Jesus, nesse negócio de amor, nesse negócio de salvação, né? Vê tantos pastores corruptos, tantas pessoas que se dão a cara na televisão, que anunciam e falam de Jesus, mas depois estão lá e estão fazendo coisa errada, a mesma coisa que a pessoa que não é cristã está fazendo. Será que as pessoas estão pensando dessa maneira e por isso não fazem mais aquilo na qual nós deveríamos fazer, que é pregar o Evangelho? Eu posso, na realidade, dizer para vocês que pode ser tudo isso daí. É medo, é vergonha, é o medo de incomodar, né? É a falta de credibilidade que o Evangelho não tem passado mais hoje em dia, porque as pessoas verem tanta corrupção, ver tantas pessoas que não passam mais credibilidade, né? As pessoas se sentem envergonhadas de ir a uma praça e anunciar o Evangelho. É a falta de compromisso em ler a palavra, é a falta de compromisso e convicção de que, poxa, será que realmente eu acredito nisso? Será que eu acredito em Jesus Cristo? Será que eu acredito no sacrifício de Jesus para que eu possa ir numa praça e pregar o Evangelho? Será que eu tenho essa convicção, né? E tudo isso, né, vai tumultuando os nossos pensamentos, né? E a gente não faz aquilo que nós deveríamos fazer, né? Não faz o que nós deveríamos fazer, que é anunciar o Evangelho de Jesus. A gente sabe que existe tudo isso, né? Sabemos que existe corrupção, sabemos que as igrejas hoje em dia não passam tanta credibilidade, sabemos que muitas pessoas não se sentem seguras em pregar o Evangelho, né? Sabemos disso tudo, né? Mas a nossa missão e a nossa responsabilidade, ela não muda. Nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz, pregai a tempo e fora de tempo. Exorte e ensine com amor. Ele diz, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois aqueles que se envergonharem do Evangelho de Jesus Cristo, também Cristo se envergonhará dele. Se envergonhará dele. As pessoas, elas realmente necessitam do amor de Jesus. Nós olhamos para o nosso mundo que nós vivemos hoje em dia, nós vemos a nossa nação, nós vemos a população sofrendo e carente de ouvir uma palavra de Deus. E a igreja, muitas das vezes, que deveria estar fazendo o seu papel, não está fazendo. Estamos ou em quatro paredes, ou não queremos mais fazer, ou não queremos mais sair da nossa casa e ir para uma praça
pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma realidade, não adianta, por mais que doa, por mais que isso incomode a gente, e se está incomodando é porque realmente, né, nós deixamos de lado tudo aquilo que realmente nós deveríamos fazer, que é ir pregar o Evangelho. Estamos deixando de lado, estamos achando e pensando que isso não serve mais, é antiquado, isso não cabe mais a gente tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Enquanto o mundo está aí, enquanto a pós-modernidade está aí, a tempo e fora de tempo eles estão pregando, eles estão colocando a sua filosofia e seus pensamentos. E os jovens estão aí, aceitando esse tipo de pensamento, né? Aceitando esses tipos de filosofia. E nós vemos o mundo, como o mundo está se tornando hoje em dia. Um mundo mais difícil de se viver, né? Um mundo mais difícil, um mundo com falta de amor ao próximo. As pessoas não têm mais respeito pelas pessoas. Essa pandemia que veio só veio para mostrar realmente como está, né, as pessoas, o trato, né, entre as pessoas, né? Uma doença em que se eu pego, foi o que eu e o Ivanildo estava discutindo aqui, se eu estou doente, eu não quero saber, eu estou aí, que pegar quem pegou, entendeu? É uma doença que as pessoas falam, pô, se eu peguei, eu vou cuidar do meu próximo, eu vou ficar isolado, eu vou ficar dentro da minha casa para que o meu próximo, a pessoa que está ao meu redor, ela não pegue. Mas as pessoas não querem mais saber disso. Quem, quem chegar perto de mim, que pegar, que pegou, não estou nem aí. Quem morrer, morreu. Essa falta de amor, onde deveria a população toda estar unida, né, em querer se prevenir para que a gente possa passar por essa situação o mais rápido possível. Nós vemos a falta de responsabilidade, a falta de amor entre as pessoas, né, e não querer se cuidar e não querer saber de como está o próximo, né? E assim segue o nosso mundo, as pessoas e o seu comportamento, né? Essa falta de amor ao próximo, essa falta de respeito às pessoas, né? E onde está a igreja? E onde está a gente? E onde está a gente? Né? E onde estamos nós, cristãos, né, que temos a responsabilidade de falar de Jesus, de anunciar o amor de Jesus? Onde estamos nós? Né? Isso é uma reflexão para que a gente possa parar um pouquinho e pensar, né? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus Cristo pediu para que nós fizéssemos, que é anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo? Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos com medo do Evangelho, medo de incomodar, né? Medo de incomodar as pessoas, medo de ser rejeitado, medo de ser taxado como ridículos? Será que nós estamos com todo esse medo, todo esse tipo de pensamento para sobre a nossa cabeça e por isso que nós não fazemos, né? Será que é por isso que nós não estamos fazendo por medo? Em Mateus 3, 1, 3, né, vai nos dar um exemplo, e são vários exemplos. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens e mulheres que perderam suas vidas, né, que perderam as suas vidas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Vários exemplos. Vários exemplos que você, só em ler ali a palavra de Deus, vai ter vários exemplos de pessoas que não se importaram com as suas próprias vidas e perderam suas vidas em amor ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Em Mateus 3, 1, 3, do versículo 1 ao 3, vai falar sobre João Batista e diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Qual era a missão de João Batista? Qual era a missão de João Batista? Não é o que o texto diz? Preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Essa não era a missão de Jesus Cristo, de João Batista? Preparar o caminho, aqui não está falando de estradas, não está falando de caminhos de pedra, né? Mas ele está falando sobre
preparar os corações, levar as pessoas ao quê? Ao arrependimento, né? Ele diz: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O que João Batista está dizendo era que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus havia chegado. O reino estava próximo daqueles que ouviram a sua pregação, porque o reino prometido por Deus e anunciado nas Escrituras havia chegado. O Messias estava bem no meio deles. A manifestação do reino de Deus na pessoa de Cristo trouxe graça e juízo. Daí a necessidade do arrependimento. Isso explica a pregação de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem da chegada do reino de Deus e a parte central do ensino do Senhor Jesus. Diz que Jesus deu início, né? Quando a gente vai ver que Jesus deu início ao seu ministério público, também pregando a mesma coisa. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Isso significa que a espera havia acabado. O tempo da ação decisiva e soberana de Deus na história da redenção havia se cumprido. O reino de Deus havia chegado porque o rei em pessoa estava ali anunciando o evangelho. O próprio rei estava ali anunciando a sua chegada. O próprio rei. Então, quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós entendemos qual é a nossa missão. Se a missão de João Batista era preparar o caminho, qual é a minha e qual é a sua missão? Qual é a minha e qual é a sua missão? Não é semelhante à de João Batista? João Batista estava ali preparando o caminho para a chegada de Jesus. E qual é a minha e qual é a sua missão? Jesus deixou para nós. Não é pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, levar o plano de salvação que Deus teve para a humanidade, para as pessoas. Essa não é a nossa missão? Preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo, né? Não é essa a nossa responsabilidade? E o que aconteceu com João Batista? Ele também não morreu em favor do Evangelho de Jesus Cristo. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Paulo? Paulo, quando escreve aquela carta a Timóteo, ele estava onde? Ele não estava preso. Ele não estava preso, anunciando. E mesmo assim ele não estava exortando e ensinando a Timóteo, mesmo preso. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que o seu fim estava próximo. E no fim da carta ele disse: combati um bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Todas essas pessoas anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo sem medo, sem anseios, sem se preocupar com quem vai gostar ou quem não vai gostar. Se vai estar incomodando o vizinho, se não estará incomodando o vizinho. Eles tinham compromisso com aquilo que eles criam. Eles tinham compromisso com a vontade de Deus. Todas as pessoas, elas tinham compromisso com aquilo que elas criam e tinham compromisso com a vontade de Deus em suas vidas. Ou seja, não importa a minha vida, o que importa é a vontade de Deus. O que importa é a vontade de Deus. Se eu vou morrer ou se eu não vou morrer, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que a gente pregue o Evangelho. É que a gente anuncie o Evangelho de Jesus. Estamos deixando de lado a vontade de Deus e dando o quê? Mais prioridade para as nossas vontades. Não é isso que acontece hoje em dia? Não temos mais tempo para Deus. Não queremos mais ouvir a sua voz.
Olha isso. E estamos muito ocupados com o quê? Com o nosso trabalho, estão preocupados com o namoro, estão preocupados com o casamento, estão preocupados com filhos, queremos ganhar dinheiro, queremos nos divertir, queremos o quê? Ficar nas redes sociais. Tudo isso, tudo isso tornou prioridade em nossas vidas. Tudo isso. Todas essas coisas ocuparam tempo em nossas vidas e nós não temos mais tempo para querer ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é uma coisa que a gente deve pensar, que a gente deve refletir. Será que tudo isso tem roubado o meu tempo? Será que eu estou deixando a vontade de Deus de lado e seguindo as minhas próprias vontades? Será que isso tem acontecido com a nossa geração hoje? E é por isso que nós não vimos mais as pessoas quererem se preocupar com o próximo e anunciar o Evangelho, estar na praça pregando, em querer falar de Jesus Cristo para os nossos vizinhos, falar de Jesus para as pessoas. Será que tudo isso é uma coisa que a gente deve parar e refletir hoje em dia? A gente deve parar para refletir isso. Será que tudo isso, será que essas modernidades, será que tudo isso que tem acontecido tem roubado meu tempo? E eu não quero mais ouvir a voz de Deus, eu não quero mais, sabe, falar de Jesus para as pessoas. Será que o que Paulo escreveu ali, as pessoas serão pessoas que terão coceiras nos ouvidos e não suportarão mais essa doutrina? Será que eu estou dessa maneira? Será que eu já estou dessa maneira? Será que eu me sinto assim com essas pessoas que não suporto mais ouvir a palavra de Deus, que eu não quero mais ouvir a palavra de Deus? Será que eu me enquadro nessas pessoas que não estão mais querendo ouvir a voz de Deus, saber a vontade de Deus? Será que eu estou dessa maneira? São coisas que a gente deve parar e refletir. O que tem ocupado o seu tempo hoje em dia? Que faz com que você não queira mais pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas? Ou será que só isso aqui para a gente está bom? Vai ter escola dominical, vou ligar meu celular e vou ouvir lá e tá muito bom. Ah, vai ter culto lá, hoje quinta-feira, eu vou ficar uma horinha lá e tá muito bom. Estou colocando situações aqui para que a gente possa parar e refletir na nossa vida, né? Será que nós estamos querendo viver a nossa própria vida? E a palavra de Deus nos dá um alerta. Se queremos viver a nossa própria vida, ele diz, tenham cuidado, porque vocês podem perder a sua vida. Mas ele fala, aqueles que se decidirem perder sua vida em meu favor, essas encontrarão vida. Essas pessoas encontraram vida. E Paulo, e João Batista, e Pedro, e Lucas, e muitas outras pessoas foram sábias e compreenderam essa mensagem. E compreenderam essa mensagem. E Paulo vai dizer lá em Romanos 12 o seguinte: portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem, não se transformem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, pela renovação da sua mente. E Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem que nós temos para refletir hoje, né? O que nós estamos fazendo diante de tudo isso que nós temos visto no mundo, de todas essas mensagens que o pós-modernismo tem passado para a nossa nação, para as pessoas. E o que nós, como cristãos, estamos fazendo? Será que nós estamos sentados e vendo as coisas acontecerem?
Será que nós estamos sentados vendo as coisas acontecerem? Então, são coisas que a gente deve parar e refletir, né? E se nós nos encontramos diante dessa situação, em uma dessas situações que nós estamos aqui falando hoje, eu tenho vergonha de falar de Jesus, se eu tenho medo, se eu não tenho confiança, né, nós devemos orar a Deus e pedir a Deus para que a gente possa ter mais ousadia e ter mais compromisso, comprometimento, que é o que fala aqui, compromisso absoluto com aquilo que eu creio, compromisso absoluto com a vontade do Pai, compromisso absoluto com a realidade da missão. São os 3 pontos aqui da lição. Nós devemos ter esse compromisso com aquilo que nós cremos, compromisso com a vontade do Pai e compromisso com a realização da nossa missão. Nós devemos ter esse compromisso como cristãos. Nós devemos assumir esse compromisso. Não devemos nos devemos moldar aos padrões desse mundo. Foi o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Não se moldem aos padrões desse mundo. Ou seja, não deixe que o mundo venha moldar vocês. Não deixe, mas que a palavra de Deus venha moldar o coração de vocês e o pensamento de vocês. Que essas coisas do mundo, essas ocupações do mundo não venham ocupar o seu tempo a ponto de você dizer que não tem mais tempo para Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Essa lição possa ter sido boa para vocês, para que vocês pudessem refletir, né? Qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e entendemos qual é a missão de Deus, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, que é pregar o Evangelho. Se essa é a nossa missão, nós devemos cumpri-la, nós devemos fazê-la a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo, entendendo o nosso compromisso absoluto com aquilo que nós cremos, com a vontade do Pai, com a realização da missão. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Só para... Eu não quero tomar mais tempo do pessoal, não, que nós já ultrapassamos aqui um pouquinho, né, Daniel? Um pouquinho só, né? Só um pouquinho, só. Mas é só para a gente interagir um pouquinho aqui. A importância de levarmos a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Cristo. A revista ela traz para a gente aqui uma reflexão, né? O Daniel falou bem sobre isso, né? Bateu no ponto-chave do tema. Mas uma coisa importante que nós temos que lembrar sempre para a nossa vida é qual é a importância de levarmos a palavra de Deus para as pessoas. Qual é a importância disso? E aquela história de, não vou incomodar porque ninguém me incomoda, então deixa o cara lá na religião dele, deixa ele na crença que ele tiver, deixa ele acreditar no que ele quiser, e eu não estou nem aí porque ele não está me incomodando, então não vou incomodar ele. E existe uma pergunta aqui que é uma reflexão muito boa para a gente aqui na revista, que é o seguinte: a importância de nós levarmos o caminho para a pessoa, né? A palavra de Deus é a gente levar o caminho para a pessoa, qual o caminho certo a seguir. Essa reflexão que tem aqui na revista fala o seguinte: uma pessoa pega um ônibus com destino, ela tem a intenção de ir para o Rio Grande do Sul, ela tem uma sinceridade e uma fé de que vai para o Rio Grande do Sul, só que ela pega um ônibus para o Rio Grande do Norte. Então, essa fé e essa sinceridade, essa intenção dela ir para o Rio Grande do Sul, mesmo pegando um ônibus para o Rio Grande do Norte, isso vai mudar o destino do ônibus, sabe? Então não tem como, se eu não mostrar realmente que ônibus ela deve pegar, que caminho que ela deve seguir, eu levando o Evangelho, eu levando a palavra de Deus para aquela pessoa, nada que ela faça com intenção, com sinceridade e com fé vai mudar o destino, porque ela pegou o ônibus errado. Ela não está no caminho certo, sabe? Então, a grande verdade é que existem vários ônibus errados para o Rio Grande do Sul e apenas um certo. Se nós não levarmos a palavra, nós estamos ajudando aquela pessoa a pegar o caminho errado. Então, mais essa aí só para
interagir um pouquinho aí com a aula. Mas é isso, né? É bênção, né? É um padrão. Esse é o padrão de família, né? A gente tem visto aí a criança bem, feliz, o casal bem, isso é importante. A família é isso aí, né? Tem as dores de cabeça, tem, né, problemas. Quem fala assim, caramba, legal ter uma família, é só bênção. Não, não é só bênção. Tem algumas coisas que a gente tem que compartilhar um com o outro, temos que conviver com a diferença um do outro, mas é uma foto linda quando a gente vê aí os três aí, dá para a gente tirar uma foto bonita e guardar e lembrar bem desse momento, que, né, as coisas passam rápido, daqui a pouco a gente olha a foto assim dos três e já vê uma criança já um pouco, já na adolescência, e fala assim, caramba, passou rápido, né? Mas o que eles vão levar, sabe o que é agora, voltando para a nossa aula, eles vão levar o ensinamento que vocês passaram para eles, para a criança ou para os filhos que vocês tiverem, vocês mostraram para ele qual é o ônibus que eles devem pegar, qual é o caminho que eles devem seguir. Isso que é o importante, não deixar nada desviar o conceito que vocês têm disso que nós estamos vendo aqui, que é a família. Não deixa eles se desviarem, não deixa que qualquer coisa venha entrar na mente das crianças. Então é isso. Daniel, continua aí, se tu quiser perguntar a turma aí se eles querem falar alguma coisa. A parte nós estamos vendo aí que cada um está fazendo, cada um está mostrando aqui o caminho. Né? O caminho é esse, a família é linda, é a palavra de Deus para eles ouvirem. O Theo, agora, só para vocês ficarem sabendo, o Theo só dorme depois de fazer uma oração. A escolha também só dorme depois de fazer uma oração e fala um amém tão bonito. Então é muito lindo. É isso que a gente tem que ensinar o caminho, né? Desculpa aí, Daniel, eu te atrapalhar mais uma vez, mas... Não, já terminou já. Se a galera tiver alguma coisa para comentar aí, se quiserem falar, podem ficar à vontade aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar aí, Camille? Tem alguma coisa para acrescentar para a gente aí? Carlos Miguel, tu tem alguma coisa para acrescentar para a aula aí, para a gente? Tem alguma coisa para falar? Não. Acho que as coisas ficaram bem claras. Acho que foi uma excelente aula para que a gente se atente realmente para o nosso real propósito do cristianismo. Porque não adianta nada você guardar a mensagem para você e não transmitir para outras pessoas. Porque aí não vai fazer o menor sentido. Mas é só isso só. Para trazer coisa contrária, né? O Matheus até tinha citado um exemplo logo no começo das nossas aulas dessa revista. O Matheus tinha citado um exemplo de que ele continua com aquele sonho do casamento, aquela coisa assim que tem que acontecer, é o que ele aprendeu. E muitas pessoas falam para ele, pô, cara, tu vai ficar nessa de sonhar com casamento? E prova uma coisa aqui, outra ali, depois está tudo certo. Sabe? Mas ele tem aquela coisa, aquele ensinamento que veio para ele, e isso não é coisa que a gente deve perder, sabe? O ensinamento vem da família, vem das coisas que ele vê com os pais, vem do que ele lê na Bíblia, vem do que acontece no dia a dia com pessoas que ele se espelha, não se espelhar em artistas, porque para o artista ficou isso aí, ficou uma banalidade, não existe mais o porquê de uma família, não existe, sabe? E as pessoas têm uma mania de, em tudo, ela colocar aquela pessoa que ela se espelha como alguém que não é real, porque na realidade mesmo, uma família de verdade tem problemas. Nem sempre nós vamos compartilhar de verdade com o pensamento da outra pessoa, mas nós temos que saber que nós somos uma família, então nós temos que respeitar as outras partes de dentro da família para que aquilo fique em harmonia. Então, o que o Matheus vem trazendo para ele como conceito de família, ele tem que guardar assim, é aquilo que ele vê como algo que vai à frente, vai além do que o mundo espera hoje, né? A pós-modernidade tenta tirar isso, e a gente tem visto isso na revista, às vezes fica até parecendo repetitivo demais a gente bater na tecla direto disso, mas isso é coisa da pós-modernidade. Mas eu estou dizendo para vocês que tudo a gente tem que estudar e tudo a gente tem que ver onde que nós estamos falando a verdade e onde que não. Opa, vocês estão errando aí, Daniel, Vanilton, ou quem trouxe até hoje
as aulas, o próprio Carlos Miguel trouxe aula, opa, não é bem assim não, vocês estão tendo essa visão aqui, às vezes a gente lança algumas coisas aqui, e vocês têm que refletir sobre o que nós estamos falando, não ficar só com o que nós estamos falando, mas dar uma pesquisada, porque o que acontece? Hoje em dia, a mídia está jogando para vocês, para nós, para o mundo todo, o que elas querem que seja um conceito de verdade, e as pessoas estão abraçando isso. Então, quando a gente não tem aquilo na nossa mente de procurar saber o que é verdade realmente, a gente fica com o que passou para a gente. É a mesma coisa, aí nós voltamos ao passado, quando as pessoas não sabiam ler. Então, quem interpretava a Bíblia, interpretava do jeito que eles queriam e passava para o povo o que eles queriam da Bíblia. Ó, é assim que tem que acontecer. Ó, você tem a salvação, vocês podem me pagar aqui, que eu já garanto a salvação de vocês lá no céu, eu tenho uma intimidade lá, então me paga aqui, que aí, opa, mas não, está aqui na Bíblia. Vocês não conseguem ver, mas está aqui. Tá entendendo? Então, a gente começa a ver assim, que o primeiro tema da nossa lição falava assim, pós-modernidade, progresso ou retrocesso? E a gente parece que está retrocedendo, nós estamos voltando ao tempo que nós não sabíamos ler, que nós estamos aceitando tudo que é passado na mídia, pela televisão, pela internet, nós estamos aceitando, mas nós não estamos correndo atrás de saber o que é verdade e o que não é. Como o pastor David fala, não basta só ler a Bíblia, basta tirarmos o romantismo que a gente quer e ler a Bíblia na realidade. O que a Bíblia quer dizer? E nem tudo é certo de se fazer na Bíblia, porque a Bíblia não é uma mentira. A Bíblia podia muito bem esconder o lado ruim das coisas que aconteceram e pregar só a coisa boa. Não, mas ela está mostrando uma vida ou várias vidas que aconteceram com falhas, né? Com problemas que tiveram. A Bíblia está mostrando a realidade. A gente não tem que romantizar. Nós temos que ler a Bíblia com verdade. Ela foi escrita para que traga alguma coisa para a nossa vida. Vamos orar aí, Pai. Mais uma vez, meu Senhor, na tua presença, nós gostaríamos, meu Pai, de te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor. Eu sei que todos aqui, Pai, tiveram o privilégio de aprender um pouco mais de Ti e, Senhor, de ter o desejo de levar para o coração, Senhor, aquilo que nós ouvimos aqui hoje. Nós temos o desejo de viver, Pai, vivenciar isso que a Tua palavra nos trouxe hoje. Pai, nos despeça na Sua paz, nos dê um dia agradável na Tua presença, junto com nossas famílias, e que nós possamos, meu Deus, nos encontrar à noite no culto da família, Senhor, na Tua casa. Em nome do Teu Filho amado Jesus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nos despeço na Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia para todos aí. Tchau, Theo. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, Theo. Valeu, Miguel. Valeu, Camille. Valeu, Tchau, pastor Daí. Valeu, pastor Daniel. Benção, Vanil. Benção, Daniel. Deus te abençoe, cavalo. Valeu, gente. Tchau. Um abraço aí para todos. Tchau.